Seja bem-vindo ao terceiro vídeo dessa série de como fazer uma RJ branca, como fazer a sua empresa reequilibrar, reestruturar o fluxo de caixa, sem depender de processos judiciais que vão inclusive tirar completamente o controle da sua empresa das suas mãos e passar por um administrador judicial com um custo quase sempre muito alto e quase sempre o suficiente para destruir o teu empreendimento. Muito bem. O terceiro pilar que a gente vai falar, o segundo pilar que a gente vai falar agora é sobre as contas de isolamento patrimonial, que são as contas trusts. O que são contas de trust ou trustee dentro do Brasil? Se você observar dentro dos códigos de atividades econômicas e você buscar o texto TRUSTEE, trustee, ou seja, administrado, você vai observar que algumas atividades empresariais permitem a atividade de trustee. O que é o trustee? É o recebimento e o pagamento de contas terceirizados. Então, essa atividade ela permite que uma empresa terceira, não a sua, uma empresa terceira da sua confiança, realize pagamentos e recebimentos à sua ordem. Por exemplo, você tem que receber 50 mil reais, 5 mil reais, 5 milhões de reais de algum cliente seu. Mas a sua conta bancária ela vai estar completamente endividada. Se esse dinheiro cair lá, ele vai ser todo drenado. E você já iniciou o seu processo de renegociação do passivo bancário. Nesse caso especificamente, você pode contratar uma empresa terceirizada que presta serviço de trustee. Repare, não é o serviço de cobrança terceirizada, é o serviço de trustee. É uma administração de cobranças e pagamentos. Tá? Quando você contrata isso, você vai ter o teu dinheiro sendo pago e recebido por ordem dessa operação de trustee. E é importante que você tenha extrema confiança nessa empresa, no proprietário dessa empresa, ou que você monte a sua própria estrutura, que é a maior parte dos casos dos clientes que chegam até mim para eu fazer consultoria. Eu monto o próprio trustee pro cliente para que ele mesmo possa operar dentro do próprio controle dele, essa operação bancária entre aspas, né, de contas a pagar e a receber. Tá? O que o trustee vai permitir? Que você receba e pague a ordem de, e na verdade esse capital ele fique sob a tutela, sobre a custódia de outra empresa, que é a empresa de cobranças. Isso é legal do ponto de vista, de todos os pontos de vista legais, fiscais. Isso está descrito na própria legislação, essa atividade econômica, e eu não encontrei até hoje nada que seja impeditivos legais, fiscais, para que essa operação aconteça. Inclusive, se você conhece algum impeditivo e é algo diferente do que eu estou falando aqui, por favor, coloca nos comentários, tenho certeza que vai ser de grande valia, inclusive para as pessoas que assistirem o vídeo, elas vão poder enxergar o que você encontrou. O que é importante? Aqui a gente precisa de falar de como funciona a Constituição e não de opiniões. Então, se você tem uma opinião diferente da minha, você pode falar a sua opinião, mas escreve, é minha opinião, porque as opiniões da gente elas são importantes, mas em um processo que avalia-se o que é legal e o que não é legal, o que vai ser considerado é exclusivamente a lei, ou assim deveria ser. Muito bem. O processo do trustee, então, os trustees, os melhores trustees que existem hoje no Brasil, são pouquíssimas empresas sérias que fazem esse trabalho. E a gente tem algumas empresas que a gente recomenda pela seriedade do trabalho, pela longevidade em que elas estão fazendo esse trabalho. Essas poucas empresas que prestam esse serviço no Brasil, elas oferecem para você um processo de internet banking, onde você vai cadastrar suas contas a pagar e a receber. Então, para operar um trustee, você precisa realmente informar o gestor da conta, né, o trust, que você vai receber algo de alguém. Por quê? Porque na conta onde ele recebe o seu, ele também, na maior parte dos casos, recebe de outros clientes dele também. Então, você precisa informar no sistema dele tudo que você vai receber e tudo que você vai ordenar que ele pague. Esse trust, esse gestor de todas essas contas a pagar e a receber, após receber as suas ordens de pagar ou receber, ele vai informar se elas são aceitas ou se elas não são aceitas e vai te devolver uma ordem para você assinar com certificado digital, informando se você aceita ou não essa operação.
Isso vai fazer com que toda operação fique amarrada, por assim dizer, e com que o gestor do trustee saiba que aquilo que você ordenou que seja pago, e se você tiver realmente o saldo na conta corrente, vai ser pago, e aquilo que você tem a receber seja realmente seu. Os trustees mais sérios que existem hoje no Brasil, eles fazem um processo muito profundo de um negócio chamado due diligence, que é entender qual a atividade econômica dos seus clientes. Isso porque o trustee, ele, por ser uma camada pouco visível de movimentação financeira, ele também é utilizado por muitas pessoas para movimentações que não são lícitas, como por exemplo sonegação fiscal, como por exemplo operações que não são operações fraudulentas, operações que não podem passar pelo sistema convencional. E é por isso que os trustees vão te perguntar muita coisa, esteja preparado, eles vão te perguntar como é a sua operação. Alguns deles vão até o seu escritório para ver o que você faz, a sua usina, a sua indústria, para ver o que você faz, para ter certeza. Porque diretamente eles são responsáveis por toda a movimentação que acontece nas contas. Eles são os gestores. Então, se acontece algo na conta dele e que isso envolve algum processo criminal, ele automaticamente está envolvido. Por isso que os trusts, eles são muito chatos, muito criteriosos, muito processuais, e realmente esteja preparado. Não existe jeitinho, nossa, libera um pagamento sem eu autorizar. Isso provavelmente você não vai conseguir em lugar nenhum. Nenhum trust sério faria isso. E como que você remunera o trust, né? O trust ele geralmente cobra uma taxa que vai de 1,5% a 2,5%, 3%, 4%, eu já vi até trusts cobrando 5% para situações isoladas, sobre o dinheiro que eles recebem. Então, se você vai receber R$1 milhão por mês, por exemplo, dentro dessa conta, a 2%, você vai ter um custo de R$20 mil. O que faz um operador de recuperação judicial branca querer operar com o trust? Justamente porque esse R$1 milhão, se caísse numa conta bancária, ele seria totalmente ou muito mais do que 50%, 60%, 70% consumido com juros e multa. Ao passo que, ao operar com um trust, como um trustee, você vai gastar 2% sobre o dinheiro que entra, mas você vai ter 98% do teu capital disponível para você continuar pagando contas e sobrevivendo até que seja concluído o processo de renegociação do passivo bancário. Então essa conta é muito importante que você, ou se você é o gestor do negócio, ou se você tem um cliente que vai entrar no processo da RJ branca, que você entenda essa conta. Poxa, mas no banco não me cobra 2%. Sim, porque quando o dinheiro cair, ele vai comer teu patrimônio como juros e multa. E o que você precisa nesse momento é fluxo de caixa. Poxa, mas eu estou tendo um prejuízo muito grande. Isso o pessoal da RJ branca vai resolver, o pessoal do jurídico vai resolver. Você precisa, a tua prioridade nesse momento é fluxo de caixa. Você precisa de dinheiro disponível para o teu negócio parar em pé, porque sem fluxo de caixa, negócio nenhum permanece vivo. Muito bem. Depois que você aprendeu a usar o trust e você começou a usá-lo, você vai ter que decidir se você vai precisar usá-lo em uma camada ou em dupla camada. O que é um dupla camada? Dupla camada é quando você tem recebíveis que precisam ser recebidos especificamente na sua conta. Quando você recebe na sua conta, quando você recebe como um trust, você recebe pelo CNPJ do cobrador, que é o trustee. Essa empresa, né, o gestor das cobranças para você. Mas algumas empresas, como as multinacionais, elas se negam a pagar em contas de terceiro. Então você vai precisar de uma primeira camada. Geralmente essa primeira camada é uma camada bancária não travada, não bloqueada, que você vai conseguir receber e direcionar o saldo para a conta de armazenamento, que é a conta do trust. Tá? Esse processo de dupla camada precisa ser muito, muito bem estruturado para que você não tenha problemas nem em uma ponta nem em outra, e também para que você não esteja cometendo nenhum deslize, algo que seja ilícito, ilegal, como alguns problemas que podem existir. Então, quando você for fazer o processo do trust, eu recomendo muito, muito fortemente que você procure um profissional para te acompanhar e fazer toda a estruturação do começo até o final e continue te acompanhando ao longo do teu processo até você recuperar a sua empresa, para que você consiga ter a tranquilidade de, ao final de toda a negociação, você estar em paz, negociado, a sua empresa de pé novamente, e você possa concluir esse fluxo de uma forma muito tranquila, muito pacífica. Por esse vídeo é isso. Se você está gostando do conteúdo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E agora eu vou
mandar o próximo vídeo, que é o vídeo da gente falando sobre como você fazer uma reestruturação no seu negócio, onde identificar os principais problemas que ele pode ter e como você começar a identificar se esse problema está acontecendo no seu empreendimento. E se você entende que esse vídeo é útil para alguém, deixa seu like, compartilha com essa pessoa. E por último, se você quer a minha consultoria do meu time, me busca lá no Instagram, eu vou deixar os canais por aqui, você pode me encontrar lá e eu e meu time vamos entender exatamente qual que é a tua demanda e se a gente consegue reverter o teu cenário. Por esse vídeo é só.